Você vai ver hoje um programa especial com um filme inédito. Um filme que foi feito em 1982, mas que continua muito atual, porque o tema que ele trata, infelizmente, cada dia se torna mais grave. A mata e os animais da floresta atlântica estão desaparecendo, sumindo para nunca mais voltar. E o homem, cada um de nós, muito pouco tem feito para evitar isso. É um grito de alerta, um alerta com o próprio grito dos animais. Entre as cenas que mais fortemente ficaram gravadas em minha mente, nenhuma foi tão sublime ou excedeu em beleza a das florestas primárias ainda não tocadas pela mão do homem. Charles Darwin, 1860. O grito do muriqui. O monocarvoeiro ou muriqui é o maior primata existente nas Américas. Também é uma das espécies mais ameaçadas de todo o mundo. Ele gasta seu tempo com esse tipo de comportamento, passando de galho em galho pelas árvores copadas. Os biologistas de campo Hans Nickenmeyer e Max Poplikin, da seção dos Estados Unidos do Fundo Mundial de Conservação da Natureza, o WWF, têm estudado as populações remanescentes do muriqui para descobrir quais são as chances delas sobreviverem.
O muriqui ocorre apenas nas florestas atlânticas do sudeste do Brasil. As florestas atlânticas são um ecossistema único, bastante diferente das florestas de baixadas da Amazônia. Muitas espécies de plantas e animais existem apenas nessas florestas e em nenhum outro lugar do mundo. Atualmente, as florestas atlânticas encontram-se extremamente ameaçadas. No último século, as atividades humanas destruíram grande parte dessas matas atlânticas e, atualmente, cerca de 98% dessas matas já foram destruídas. Derrubadas para criar carvão, para agricultura ou formação de pastos, em muitos lugares o que resta é apenas uma paisagem devastada. O sudeste do Brasil é um dos maiores centros populacionais de toda a América do Sul. Um dos resultados da corrida desenvolvimentista nesta área é uma destruição florestal de enormes proporções. A grandiosa floresta que cobria a maior parte dessas terras hoje está reduzida a pequenos pedaços. Existem apenas pequenas manchas isoladas como um oásis no deserto. O muriqui é um bom exemplo. Antes, ele era encontrado em boa parte do sudeste do Brasil. Atualmente, no entanto, ele ocorre apenas em algumas poucas manchas de matas isoladas circundadas pelo desenvolvimento. Mas a destruição das florestas não é a única ameaça. Pelo seu grande tamanho, o muriqui é tradicionalmente procurado pelos caçadores e torna-se muito esquivo, de difícil observação. Por isso, pouco se conhece desse primata que caminha rapidamente para a extinção. Mas certamente o muriqui não é o único animal ameaçado de extinção. O mico-leão-dourado é um outro primata do sudeste do Brasil que está à beira da extinção. Apenas cerca de 200 exemplares sobrevivem na natureza atualmente em uns poucos remanescentes florestais no estado do Rio de Janeiro. Os problemas do muriqui e do mico-leão-dourado são imediatos. Mas a longo prazo, todas as espécies das florestas atlânticas sobreviverão apenas se houver uma política de conservação para protegê-los. A floresta e os remanescentes sobreviverão apenas se houver um esforço nesse sentido. O bugi era um dos primatas mais comuns da floresta atlântica. Hoje, ele sobrevive apenas em uma pequena parte da sua antiga área de distribuição. O bugio move-se através das árvores, sobretudo nas horas mais frescas do dia, à procura de alimento. E nessas copas, sua cauda prênsil é uma adaptação útil e versátil. O guariba se alimenta sobretudo de folhas, mas também de frutos e flores quando disponíveis. O macaco prego é uma das espécies primatas com maior distribuição na América do Sul e é comum em muitas áreas. Mesmo assim, 2 das 3 subespécies existentes no sudeste do Brasil estão desaparecendo rapidamente. Os macacos pregos procuram a comida de uma maneira muito ativa e a dieta deles abrange uma grande variedade, tanto de plantas quanto de animais. Este, por exemplo, está procurando ativamente insetos entre as folhas. A equipe do WWF estava interessada especialmente no estudo dos primatas, mas as florestas atlânticas abrigam uma grande diversidade de animais. O caititu alimenta-se no solo da floresta, frequentemente ao pé de árvores, onde os macacos também se alimentam. Ele se aproveita das frutas que os macacos deixaram cair quando estavam comendo. A saíra azul se alimenta primordialmente de néctar, de frutas e insetos.
Observando uma preguiça em ação, é fácil concluir de onde vem esse nome. A alimentação da preguiça é baseada exclusivamente numa grande quantidade de folhas. E ela se move lentamente em busca de folhas. Mas até a preguiça está ameaçada por causa da ação humana. Uma das espécies do sudeste do Brasil se encontra à beira da extinção. Das várias cobras corais encontradas nessa área, essa cobra não venenosa mostra um notável mimetismo. A cutia pertence a uma família de roedores encontrada ao longo de boa parte da América do Sul. A disputa territorial entre os guaribas é feita através de um duelo vocal entre os machos dominantes. Uma disputa que pode se alongar por mais de meia hora. De outras partes da floresta, somam-se vários sons diferentes, como o pipilado do mico-leão dourado. O mico-leão foi mencionado pela primeira vez no século XVI por naturalistas viajantes que os descreveram como símios semelhantes a gatos, parecendo pequenos leões. Magellan's voyage. He described them as simian-like cats, similar to small lions. No século XVIII, o mico-leão terminou por tornar-se um animal de estimação muito usado pela realeza europeia. E até 1960 ele foi muito exportado para jardins zoológicos e como animal de estimação. Os insetos são uma parte muito importante da alimentação do mico-leão dourado. Esse está enfiando a mão por baixo das cascas das árvores, provavelmente procurando insetos. Uma fruta seca é um outro bom lugar para se encontrar comida. O mico-leão dourado sobrevive apenas numa área muito restrita, e mesmo essa área está sendo ameaçada. A pouca distância dessa área, no município de Silva Jardim, onde os derradeiros mico-leões resistem, uma represa está sendo construída. Quando completada, ela irá inundar uma parte ponderável do habitat remanescente desse animal. Considerando o quadro de impactos existentes, é possível que a única esperança para essa espécie esteja em um programa de reprodução em cativeiro. Um importante projeto nesse sentido está sendo realizado pelo Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Many of them for the first time.
Some of the monkeys 3/4 das espécies primatas são consideradas como ameaçadas e o Centro de Primatologia está conseguindo reproduzir um número ponderável de espécies em cativeiro, algumas pela primeira vez. O Dr. Ademar Coimbra Filho, um famoso primatologista brasileiro, é o diretor do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro. O ecossistema atlântico são constituídas de várias comunidades riquíssimas e que infelizmente estão sendo destruídas com grande insensibilidade. Dessa herança, os primatas da região, praticamente todos em situação crítica, representam uma perda muito grande para o país e para a ciência em geral. Espécies como o mono e os micro-leões estão na iminência do desaparecimento. É nossa intenção reproduzir em cativeiro para obter indivíduos destinados a repovoamentos de áreas realmente protegidas. breeding these Reproduzir esses animais em cativeiro é apenas metade da batalha. A outra é garantir a sobrevivência das áreas ainda não protegidas e das próprias populações selvagens. O que não vai ser uma tarefa muito fácil, uma vez que as poucas manchas remanescentes cada vez se tornam menores, inclusive por um processo de desgaste gradual de suas bordas. animals that live within. First, the large Primeiro, trees as árvores maiores são cortadas para aproveitamento da madeira e depois a vegetação menor é queimada. Com isso, a maioria das criaturas que ali vivem são destruídas. Ironicamente, o que resta não é muito interessante para o homem, na medida em que se torna progressivamente uma terra que vai perdendo a vida, sendo erodida, sendo desgastada, com pouca chance de uso. Quando as árvores são cortadas, a terra torna-se ruim e acaba sendo um substrato péssimo, tanto para a agricultura quanto para aquela comunidade que já foi perdida. O que lança muitas dúvidas sobre o futuro desse processo. A floresta da Fazenda Montes Claros, no estado de Minas Gerais, é talvez um dos melhores exemplos dessas manchas residuais das florestas atlânticas. Ela cobre menos de 6 km² de área, mas possui uma grande importância, uma vez que ela é um dos últimos baluartes comprovados de uma das mais espetaculares espécies da floresta atlântica, o muriqui. Além de ser o maior macaco de todas as Américas, o muriqui é o maior mamífero que ocorre apenas no Brasil. Ele também tem um caráter espetacular entre os macacos do Novo Mundo, pela semelhança que possui em relação aos macacos do Velho Mundo. The O muriqui muriqui é uma importante espécie, indicadora do ecossistema da floresta atlântica, na medida em que ele requer florestas intocadas para conseguir sobreviver. Se o muriqui ainda existe numa determinada área, há chance que outras espécies também possam ser encontradas naquele lugar. many primates Grande parte dos macacos começam suas atividades de manhã bem cedo, mas o muriqui, especialmente nos meses mais frios, permanece deitado até o sol aquecer um pouco mais. eventually A atividade do bando começa através da interação entre jovens e adultos. Inicia-se com os jovens e rapidamente se espalha por todo o grupo. throughout the group. To determine the Para determinar o status das populações dos primatas nas áreas existentes, tendo em vista uma sobrevivência dessas populações a longo prazo, a equipe do WWF Seção Estados Unidos estudou e percorreu não só Montes Claros, como várias outras áreas florestais do sudeste do Brasil. Calcula-se existir cerca de 500 muriquis na natureza, mas a equipe do WWF foi capaz de atestar a existência de apenas 100.
hybrid individuals. Unlike the Ao lion, contrário do mico-leão dourado, o muriqui jamais foi reproduzido com sucesso em cativeiro, o que o torna o primata mais vulnerável de toda a área sudeste do Brasil. by investing Estudando o deslocamento e os hábitos alimentares desse animal, é possível calcular qual a área que um grupo de muriquis necessita para viver e que florestas são suficientes para suportar um grupo no futuro. samples of all Amostras das plantas comidas pelo muriqui foram coletadas para identificação posterior em laboratório. Isto é importante não apenas para a conservação do muriqui em si, mas também para pesquisas sobre fontes de alimentação. male muriqui. Os muriquis frequentemente se abraçam e esse comportamento também é muito comum nos chimpanzés. Isso provavelmente reforça os laços existentes entre os membros do grupo. We suspect Se suspeita que grupos de muriquis não incomodados, que não tenham sofrido nenhuma influência, possam atingir até 20 indivíduos. Montes Claros, provavelmente, é um dos poucos locais onde os grupos ainda se mantêm com esse número. Os grupos frequentemente se repartem em subunidades, como a desses 3 machos. Outras subunidades são muito comuns, mas o número de componentes varia muito. Contudo, as pesquisas sobre o comportamento do muriqui apenas começaram. E muitos dos aspectos do comportamento desses animais ainda permanecem completamente desconhecidos. long arms Os longos braços e a cauda musculosa permitem ao muriqui mover-se pelas árvores com habilidade e rapidez. of course, Naturalmente, nem sempre tudo ocorre como foi planejado. muriquis have Esses muriquis hoje estão sendo perseguidos por biologistas, mas a espécie vem sendo perseguida por caçadores há muito tempo. pressure since the O first muriqui foi humans submetido a fortes pressões de todos os tipos, inclusive pressão de caçada. early 1800s. No século XVIII, o muriqui era tão abundante que a expedição do explorador germânico, o príncipe Maximiniano Zuvide, viveu durante certos intervalos exclusivamente da carne desse animal. Nos dias de hoje, embora o muriqui seja oficialmente protegido, ele ainda é abatido para alimentação ou esporte. Hunting could exterminate A caça pode diminuir ou exterminar o muriqui, mas a destruição do habitat é o maior problema para a espécie. major threat. Se o corte das florestas prosseguir, a totalidade da floresta atlântica será destruída. Ecosystem will be destroyed. Montes Claros é um lugar particularmente importante porque ele é o último baluarte de peso para o muriqui, além de preservar várias outras espécies. A terra é de propriedade do Sr. Feliciano Miguel Abdala. Seu Feliciano protegeu a floresta por mais de 40 anos, inclusive porque ele gosta da companhia dos muriquis. Mas seu Feliciano tem 73 anos de idade e é pouco provável que seus filhos queiram continuar esse trabalho de preservação, uma vez que as árvores dessa mata são muito valiosas em termos de madeira e a tentação a cada dia que passa torna-se maior. is great. Esta é uma ave milenária, resto da ave atlântica das matas do Brasil, cuja ave seria um crime
ser cortada em troca de poucos cruzeiros. Então, essa ave deverá ser preservada para a nova geração. Se essa terra não puder ser preservada, o futuro de Montes Claros será, na melhor das hipóteses, incerto. Se a floresta for cortada, não há escapatória, pois os animais estão encurralados nos últimos remanescentes da floresta. Quando a tarde começa a cair, os muriquis se juntam e iniciam a preparação para dormir. Frequentemente gritando para se comunicar com os outros membros do seu grupo. Esses gritos ouvem-se de longe, espalham-se sobre a região e simbolizam a integridade da floresta atlântica. Ou nós protegemos os últimos remanescentes da floresta atlântica e conciliamos o nosso conceito de desenvolvimento com a necessidade de preservação, ou vamos nos transformar na última geração ao ouvir o grito do muriqui. Filmes desse tipo fazem parte da nossa atividade na televisão. Um grupo de cientistas brasileiros, consultores do programa Tome Ciência, prepara roteiros e textos do que talvez venha a ser um novo caminho para a divulgação científica no Brasil. Com pouca ajuda, escassos recursos, mesmo assim nós vamos conseguir. Dentro de pouco tempo você vai poder ver aqui vídeos brasileiros feitos por cientistas brasileiros.